Olá, queridos alunos, aqui é o professor Marcos Roberto dos Santos. Nós vamos iniciar a gravação de mais uma videoaula e o assunto hoje é colocação pronominal. Colocação pronominal. Existem três nomes referentes a este assunto. É a próclise, a mesóclise e a ênclise. A próclise ocorre quando o pronome surge antes do verbo, como por exemplo, não nos mostraram nada. A ênclise ocorre quando o pronome vem após o verbo, como deram-me o apoio necessário. E a mesóclise ocorre quando o pronome é intercalado ao verbo, que deve estar no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo, como por exemplo na frase mostrar-lhe-ei meus dotes culinários. É importante que se diga que muitos autores não consideram este assunto altamente importante para o domínio da língua portuguesa. Mas como os concursos constantemente pedem este aspecto da gramática normativa, é importante que nós saibamos algumas noções, lições fundamentais para que não cometamos alguns erros bastante corriqueiros. Sobre este assunto, eu posso até falar uma frase que sempre me marcou com relação ao tema colocação pronominal. Na gramática da língua portuguesa do professor Pasquale Cipro Neto, em parceria com Ulisses Infante, edição de 2003, na página 539, no canto superior direito, os professores, professor Pasquale, diz que é uma questão pouco relevante para o uso eficiente da língua portuguesa. Tá aí a opinião do professor Pasquale, que é uma opinião abalizada. Como os concursos pedem, eu, professor Marcos, resolvi criar algumas musiquinhas, algumas diquinhas, para que nós tenhamos aí facilidade e não cometamos os erros que podem desclassificar-nos. Vó Leoa -7. Então nós já temos duas aulas postadas e este assunto tem relação direta e estreita com aquilo que já foi ensinado anteriormente. Então Vó Leoa -7. Professor, o que é Vó Leoa -7? Eu não assisti suas aulas anteriores. Vamos lá. Aqui nós temos uma leoa. Leoa, Esta leoa aí que vocês estão vendo está acompanhada de 4 filhotinhos, 7. Não, professor, estou vendo 4. Bom, 7. Tem mais 3 escondidos lá atrás da vó leoa, que vocês não estão vendo. Deixem de ser chatos, lá tem sim 3. Ou seja, ela perdeu. Pronto, ela perdeu os 3. Hoje ela perdeu os 3. E no outro dia que ela foi passear, ela acabou perdendo os 7. E aí o vô leão disse: você não vai mais levar os meninos. E agora a vó leoa tem que passear sem os meninos, sem os leõezinhos. Então, vó leoa -7. Então, os pronomes pessoais oblíquos átonos da língua portuguesa são vó leoa -7. Professor, vó leoa é vó leoa -7. Na verdade, esse vó que vocês estão vendo aí no começo não é vó, é vos. É vos. Então o vó vai fazer o vos. Vou colocar no quadro para vocês, para que nós gravemos mesmo. Vos, lhe, agora o a, o me, o nos, o se e o te. Vó leoa -7. Pronto. Os pronomes pessoais oblíquos átonos da língua portuguesa são vó leoa -7. Vó leoa -7. Esses são os pronomes oblíquos átonos da língua portuguesa e são eles que nortearão a posição, a topologia pronominal, o uso adequado de próclise, mesóclise e ênclise. Continuemos. Dória. O que é Dória? Jorge Dória foi um ator brasileiro, que faleceu recentemente, no final de 2013, e que deixou uma obra bastante importante. Ele fez uma novela, Que Rei Sou Eu, que é esse personagem que vocês estão vendo aí na foto. Então vamos aproveitar o nome do Dória, do Jorge Dória, para criar aqui uma diquinha legal.
Então, ó, Dória, rei Dória, mais vó Leoa menos 7 não combinam. Dória mais vó Leoa menos 7 não combinam. É sempre errado. Marcão, explique isso melhor. Vamos lá. Rei, futuro do presente. Eu amarei, eu correrei, eu brincarei, eu falarei. Do é para lembrar do particípio regular. Ido, ado. Ido, ado. Iuria é para lembrar do futuro do pretérito do indicativo. Eu correria, eu amaria, eu falaria, eu brincaria, eu perderia, eu falaria bem ou mal. Mas acaba sempre em iria, ria. Agora vamos movimentar aqui as figurinhas e vamos ver como que se comporta estas terminações. Olha só. Sempre errado. Urei, futuro do presente, mais vó Leoa menos 7. Marcão, eu quero um exemplo. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos acompanhar a primeira sequência. Ado, ido, particípio regular. Iria, futuro do pretérito. Vamos aos exemplos agora. Você que queria os exemplos, olha só. Entregarei-lhe o prêmio. Observe que este lhe está aí colocado depois do verbo. E este uso não pode, porque o rei Dória não combina com vó Leoa. Então entregarei-lhe o prêmio é errado. Entregarei-lhe o prêmio é errado. Vamos continuar então, que depois nós vamos fazer as correções. Então, se vó Leoa é errado, como que a gente vai ter que fazer? Vamos continuar. José havia dado-me o livro. Esse dado-me o livro também é inadequado. E por quê? Porque a gente não pode colocar aqui, o particípio no particípio regular com o me, que é pronome pessoal oblíquo átono. Então a gente não pode fazer esse tipo de colocação, que é sempre errado, né? Então esse tipo de colocação aqui é sempre errado, a gente não pode fazer. E depois, mandaria ao local certo, também não é correto, porque a gente colocou um pronome pessoal oblíquo átono depois do ria, que é futuro do pretérito. Então essas colocações, elas são erradas, elas não podem, né? Vamos voltar o slide aqui um pouquinho para que nós observemos melhor este fenômeno, né? Vamos voltar aqui um pouco o slide para que a gente observe melhor estes fenômenos. Olha só, Marcão, se eu não posso colocar entregar-lhe-ei o prêmio, como que eu terei que fazer? Você tem que fazer assim, ó. Vou escrever aqui para você, ó. Entregarei-lhe o prêmio é errado. Como que eu tenho que fazer, Marcão? Assim, ó. Entregar-lhe-ei o prêmio. Entregar-lhe-ei o prêmio. Esta é a opção correta que você deve usar. Vamos agora fazer o de baixo. José havia dado-me o livro. Não pode também. Como que você tem que fazer então? Você tem que fazer o seguinte. José me havia dado o livro. Ou José havia me dado o livro. O último, mandaria ao local certo. Posso também? Não posso. Como que vai ficar essa frase então? Essa frase tem que ficar assim. Mandá-la ia ao local certo. Mandá-la ia ao local certo. Marcão, eu não entendi isto. Bom, aqui você tem que voltar para aquela aulinha que nós demos acerca do uso dos pronomes oblíquos átonos, né? Aquela aulinha lá acerca do uso dos pronomes oblíquos átonos, que quando o verbo termina em ZRS,
o a, o objeto direto, ou o, transformam-se respectivamente em lo e lá. Então é necessário que voltemos àquela aula para entender como que acontece esse fenômeno de transformar o o e o a em lo e lá, respectivamente. Então, feitas essas considerações, vamos agora passar adiante a sequência do slide. Aqui a gente tem uma musiquinha, uma paródia. É a paródia daquela musiquinha Roda, Roda, Roda. Vamos cantar para vocês se lembrar. Palma, 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 pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo, peixe é. Então aqui a gente tem essa música e nós criamos uma paródia. Então o professor Marcos criou uma paródia para você lembrar. Então vamos lá. Oia, 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 cá, cá, cá. Rei Dorival e Leoa nunca podem combinar. Oia, 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 cá, cá, cá. Rei Dorival e Leoa nunca podem combinar. Então essa musiquinha, a gente lembra que Rei Dória, ou seja, a terminação rei, o do, que faz i do ado, e uria, nunca podem ter depois de si vo, leô, menos 7, ou seja, vos, lhe, o, a, me, nos, o c e o t. Essa combinação no domínio da língua portuguesa é sempre errada, tá? De novo, rei, futuro do presente, ria, futuro do pretérito, e o do, para lembrar do particípio ido ado. Vo, leoa, menos 7. Então, pronomes oblíquos átonos, vo, leoa, menos 7, vo, leoa, menos 7. Errado, eu havia encontrado-te, amarei-a, encontraria-o. Errado, por quê? Porque os pronomes pessoais oblíquos átonos, vo, leoa, menos 7, estão colocados após o ado, urei e uria. E isso, para a língua portuguesa, não é correto, não é aceito. Então, correto, eu havia te encontrado, amá-la-ei, e encontrá-lo-ia. Queridos alunos, vocês podem pausar o vídeo, né, e fazer a cópia aí dos assuntos tranquilamente, né? O professor Marcos vai continuar a videoaula, mas você pode fazer a pausa e fazer as anotações adequadas, tá? Esta musiquinha simples, né, interessante, é de minha autoria, assim como outras que nós já criamos para o nosso curso presencial. Vamos continuar então a explicação do assunto e vamos passar aqui uma outra musiquinha, né? Uma outra musiquinha que o professor Marcos criou, que é o seguinte, uma paródia, né? É uma paródia, vo, leoa, menos 7. Vo, leoa, menos 7 também é uma paródia de uma música infantil, né, que daqui a pouco vocês vão lembrar. Vou dar um tempinho para vocês copiarem e aí nós vamos cantar junto esta musiquinha do vo, leoa, menos 7. Então, vo, leoa, menos 7, né? Vocês pausaram, copiaram, vamos lá. Vo, leoa, menos 7 é uma paródia da música Ciranda, Cirandinha, né? Vo, leoa, menos 7 é uma paródia da música Ciranda, Cirandinha. Então, como que é essa musiquinha? Olhem só, vamos gravar. Vo, leoa, menos 7 são os átonos lalá. No começo de orações você nunca pode usar. O rei ria é futuro e vó no meio vai ficar. Advérbio e conjunção, os pronomes vão puxar. De novo, vo, leoa, menos 7 são os átonos lalá. No começo de orações, você nunca pode usar. O rei ria é futuro e vó no meio vai ficar. Advérbio e conjunção, os pronomes vão puxar. Então nessa música aqui, a gente tem basicamente todas as regras, a maioria das regras relacionadas a próclise, mesóclise e ênclise. Então eu não começo a oração com vos, lhe, o, a, menos 7. E quando for rei ria, que é futuro do presente, futuro do pretérito, nós vamos colocar o vó. Esse vó que está em destaque em amarelo aí significa vo, leoa, menos 7. Nós vamos colocar o vó no meio, né, interposto aí ao verbo que se encontrar no futuro
do presente e no futuro do pretérito. Advérbio, conjunção, pronomes indefinidos são todas situações que atraem os pronomes oblíquos átonos, que são representados por voleou -7. Marcão, vamos acompanhar isso melhor. Tem uma outra musiquinha também que eu ensino para meus alunos, que é uma paródia de Oskindolele. Oskindolele, Oskindolele, lá. Essa eu vou ver se eu consigo escrever aqui para vocês, né? Vamos ver se o professor Marcos consegue escrever aqui para vocês no slide. Ainda não deu, guarde um pouquinho. Vamos tentar fazer para vocês. Então, olha só, a outra musiquinha é uma paródia de Oskindolele. Ela diz assim, vou mudar a cor para vocês para ficar legal. Vou mudar a cor, isso. Ela diz assim, ó, o que quando e o se o que quando e o se, né? O que quando e o se, a primeira parte da música, o que quando e o se, depois a segunda parte, o não, nunca, e o jamais, o não, nunca e o jamais. Depois aqui embaixo, sempre vão grudar. Esse grudar é escrito dessa forma mesmo, é uma girinha só para dar a rima, nos pronomes ó, lá. Então a musiquinha é assim, bem simples, ó. O que quando e o se, o não, nunca e o jamais sempre vão grudar nos pronomes ó, lá. O que quando e o se, o não, nunca e o jamais sempre vão grudar nos pronomes ó, lá. Então estas palavras que, quando, se, não, nunca e o jamais e o sempre são palavras que atraem os pronomes voleou -7, os pronomes voleou -7 para antes do verbo. Então sempre eu tenho que colocar os pronomes antes do verbo quando eu tenho essas palavras que fazem aí a atração. Então, o que, quando e o se, o não, nunca e o jamais sempre vão grudar nos pronomes olá. Então, vamos cantar as três musiquinhas. Olha, kkk, rei, dó e voleoa nunca podem combinar. Depois outra música. Voleoa -7 são os átonos lá. No começo de orações você nunca pode usar. O rei ria é futuro e vó no meio vai ficar. Advérbio e conjunção os pronomes vão puxar. E a outra musiquinha, paródia de Oskindolele. O que, quando e o se, o não, nunca e o jamais sempre vão grudar nos pronomes ó, lá. Então, com isso, nós temos três musiquinhas que fecham o assunto referente à colocação de pronomes. Dei um pause no vídeo e copiem aí estas duas musiquinhas. O professor Marcos continuará a explicação para vocês. Então, voleou -7 está colocado aqui do lado. Vamos ver a frase. Me dê um pedaço de torta. Posso, professor? Não posso. Olha a musiquinha. No começo de orações você nunca pode usar. Então esse me não pode ficar no começo, tem que ir depois
do de depois do verbo. Vamos ver como isso acontece? Vamos lá. Dê-me um pedaço de torta. Isso, agora está certinho. Vamos ver o outro. Te amo, posso? Não. Se você quer dizer que você ama alguém de verdade, coloque aí um pronome antes. Eu te amo, né? Para não cometer este erro aí. Ou, se quiserem, amo-te, né? Que não é uma construção muito brasileira, mas é correta. Amo-te ou eu te amo. A encontrei hoje. A encontrei hoje. Também não. O certo é encontrei-a hoje. Então este a vai para antes, para depois do verbo, né? Depois do verbo. Então encontrei-a hoje, porque a música diz: no começo de orações eu não posso usar vó Leoa -7. Entregarei-te o presente. Ah, rei Dória. Olha lá em cima. O rei ria é futuro e vó no meio vai ficar. Mas aqui é o T, não é o vó, Marcos. Mas aquele vó que eu coloquei é para você lembrar de todos. Vó Leoa -7. E o T está no final. Então, entregarei-te o presente. Isso aqui vai ter que fazer uma mesóclise, porque o rei Dória, não combina com vó Leoa -7. Então, como que vai ficar? Entregar-te-ei o presente. Vamos fazer? Olha só o T. Opa, aí, pronto. Entregar-te-ei o presente. Não. Ah, agora é outra musiquinha que nós cantamos agora há pouco, ó. O que, quando e o se, o não, não. Nunca e o jamais sempre vão grudar nos pronomes, ó lá lá. Então esse não que está em verde aí vai chamar aquele a para perto do não e aí antes do verbo ajudei, né? Então vai fazer a próclise. Então não a ajudei ontem. Esta é a forma correta, né? Vamos continuar aqui a nossa explanação com mais exemplos para fixarmos. A musiquinha está aí de novo. Vó Leoa -7 são os átonos lá lá. No começo de orações você nunca pode usar. O rei ria é futuro e vó no meio vai ficar. Advérbio e conjunção, os pronomes vão puxar. Vamos lá. Vó Leoa -7, vos lhe ou a -7. Quando encontraram-nos, nós sorrimos. Aqui é interessante lembrar de um pagode lá da década de 90, Raça Negra, Luiz Carlos, cantava assim: quando te encontrei, te juro não pensei, quando te encontrei. A frase está correta porque o quando da música do Luiz Carlos atraiu o T para antes do verbo encontrar. E aqui no nosso exemplo também tem que ser assim. Então como que tem que ser? Quando nos encontraram, nós sorrimos. Então esse nos que está em vermelho vai ficar coladinho no quando. Vamos lá? Quando nos encontraram, nós sorrimos. Aí, perfeito. Se inscrevam para o concurso. Posso? Posso? Não. A música diz assim: o que, quando e o se. O que, quando e o se. O não, nunca e o jamais sempre vão grudar nos pronomes, ó lá lá. Então esse se tem que ficar depois do verbo. E a outra musiquinha de cima que vocês estão vendo aí azul fala assim, ó: Vó Leoa -7 são os átonos lá lá. No começo de orações você nunca pode usar. Então esse se que está em vermelhinho vai ter que ficar depois do inscrevam-se. Então vai ser inscrevam-se, depois do inscrevam, né? Convidariam-me para a festa. Não, aqui eu lembro da musiquinha de cima que diz: o rei ria é futuro e vó no meio vai ficar. Então esse me tem que ficar depois do R, né? Que é a marca do infinitivo aí que quebra o verbo, né? E tem a musiquinha do oia, 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 kkk. Rei Dória e vó Leoa nunca podem combinar. Como essa música diz que uria não combina com o vó Leoa -7, né, e o me está no meio, eu tenho que colocar esse pronome no meio do verbo. Vamos fazer então. Como que vai ser? Convidar
Agora o me vai para lá. Me iam para a festa. Então, forma correta, convidar-me-iam para a festa, né? E aí a gente encerra essa primeira parte da explicação. Professor, eu gostei dessa coisa, agora eu quero fazer testes. Então vamos fazer testes, né? Vamos numa segunda aula resolver aqui esses testes de concurso, né? Vamos resolver aí numa segunda